ao Pai suplica auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor, vencendo ardil da tentação, bendigo a hora de oração, vencendo ardil da tentação, bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor, que atende a voz do meu clamor. Pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, bendigo a hora de oração, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição. Ao começar de novo a terceira estrofe. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão, desejo enquanto aqui me achar, com fé constante humilde orar. Enfim, no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão, desejo enquanto aqui me achar, com fé constante humilde orar. Enfim, na glória dos mais altos, enfim, na glória, fim do resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração.
gente atropelou aqui a terceira estrofe umas 2 vezes, né? Por conta aqui das nossas dificuldades aqui de acompanhar, porque ficaram aparecendo mensagens aqui de erro na hora em que a gente está fazendo a transmissão. Mas isso não atrapalha a nossa hora de oração. Por isso estamos aqui juntos para continuarmos na presença do Senhor. Então o que a gente vai fazer? Vou seguir aqui o exemplo do William Walford. Vamos repetir a terceira estrofe para a gente cantar, para a gente bendizer ao Senhor e que nada nos impeça de buscar a presença do Senhor em oração. Bendita hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar. Enfim, no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão nas horas suaves de oração. Lembrar-me-ei com gratidão nas horas suaves de oração. Enfim, no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão nas horas suaves de oração. Lembrar-me-ei com gratidão nas horas suaves de oração. Encontrei uma história maravilhosa ainda para a gente falar do autor desse hino. Perguntaram a William Walford, um pouquinho depois desse hino estar aqui composto, ele já cantava e declamava os salmos de memória, pregava porções extensas das Escrituras. Normalmente nas suas mensagens ele declamava de memória um texto do Antigo Testamento, um salmo e uma porção do Novo Testamento e apresentava um sermão. Então alguém lhe perguntou, uma alma sem luz, perguntou para William Walford assim: você é cego, não crê que Deus pode curar, que pode tirar a sua cegueira? Por quê? O que você diria quando alguém diz para você que é cego? O que você tem a dizer para essas pessoas a respeito do poder de Deus? E William Walford respondeu: o pior cego é aquele que não quer ver a luz do Senhor e que não entende que o mesmo Deus que faz com que eu, cego, possa fazer tanta coisa, também pode fazer muito mais por você, que tem os 2 olhos, que enxerga, que faz tudo e fica muitas vezes usando as suas desculpas como uma forma de cegueira. Então ele está dizendo o seguinte: olha, Deus está comigo e é este mesmo Deus que me guia pela mão, é este mesmo Deus que me guarda, é Ele quem cuida da minha memória, da minha vida de oração, e o meu corpo pode não ter a visão, mas a minha alma enxerga além deste mundo. E aí ele perguntava para a pessoa: e você? O que imagina que vai acontecer
com estes olhos que a terra há de comer. Você conhece essa expressão, né? Que a terra há de comer. Então, eu queria convidar você para ouvir a mensagem de William Walford e daqueles que, apesar de suas limitações, estão aí pregando o evangelho do Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Nós continuamos aqui com a Arca de Noé. Algumas pessoas perguntaram qual é a forma correta, a barca de Noé ou a Arca de Noé. As Bíblias contemporâneas, as Bíblias mais recentes, registram barca, né, para a gente lembrar aí uma espécie de barco. Outros colocam arca para diferenciar o que seria um barco de uma arca. Perguntaram para mim qual é a diferença. Alguns comentaristas, e Russell Shedd diz isso, diferenciam um barco de arca para dizer o seguinte: um barco é navegável e ele tem ali remos, velas, lemes e até outras estratégias. A barca de Noé era uma arca porque não era um barco, não tinha vela, não tinha remo, não tinha leme. Deus é quem estava conduzindo aquela arca. Por isso, alguns comentaristas dizem que talvez seja mais certo falar em arca do que barca, porque, afinal de contas, Noé estava aí sendo conduzido pela mão de Deus e pelas águas de acordo como Deus queria. Ele não estava navegando como um barco. Então, algumas pessoas dizem que essa seria a diferença entre arca e barco, e por isso as Bíblias antigas faziam essa diferença. Eu, pessoalmente, penso aqui, e quero externalizar aqui com você a minha opinião, vou dizer para você bem baixinho, para mim não faz a menor diferença se é arca ou barca, né? O que importa era que Deus estava com Noé ao longo do dilúvio. Então, aquelas pessoas que ficam discutindo, é barca, é arca, um diz é barca, o outro diz é arca, aí um diz é barca, o outro é arca, eles estão, com todo respeito, meu querido irmão, minha querida irmã, estão discutindo uma coisa que não é tão importante. Não faz diferença se é arca ou barca, o que faz diferença é que está com Deus. Aliás, fosse barco ou arca, se não tivesse com a mão de Deus, teria afundado, teria desaparecido e Noé teria sucumbido, teria naufragado. O que importa é que a mão de Deus estava com ele. Se você concorda comigo, diga amém. Se você não concorda, tudo bem também, eu vou continuar orando por você. O importante para mim é que, aliás, o importante para mim, o importante para Noé, né, é que a arca não afundou e Deus estava com ele e Deus o sustentou. Bom, nós falamos no final do capítulo 7 que as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. No capítulo 8, a gente vê que apareceram ali mais 150 dias em que as águas estavam diminuindo. Então, isso daria um total de 300 dias. E aqui é importante dizer que nós já falamos isso antes, alguns falam que a Arca de Noé ficou 370, 371 e alguns até abreviam isso dizendo assim, 1 ano diante das águas. E nessas águas, durante 1 ano, Deus estava cuidando de Noé e sua família. Quero aproveitar de saudar aqui a Joelma, o Martinho, a Laís e dizer para nossa querida irmã, para o nosso querido Martinho, por quem nós oramos, que Deus está com você. E eu concordo com o Franklin, o importante não é ser barco ou arca, o importante é estar dentro e estar com Deus. Eu fico impressionado como às vezes as pessoas se perdem em discussões menores, né? Aí ficam dizendo assim, qual é o correto? Escreve arca ou escreve barca? Aí um diz que é barca, outro diz que é arca. Aí um grita do lado, é barca, o outro grita do outro lado, é arca. E eu fico imaginando assim que Deus vai olhar e dizer, como essas crianças são teimosas, né? Como elas são, às vezes, capazes de serem influenciadas por influenciadores, por discursos que não fazem sentido. Não importa se é arca ou barca, concordo com o Franco, o importante é estar dentro.
Não importa se é arca ou barco, o importante é estar com Deus, o importante é que Deus cuidou. E isso é que fez diferença na vida de Noé, e é isso que faz diferença na nossa vida também. Estar com Deus ou estar sem Deus não importa, o importante é estar com Deus, não é? Então a gente precisa guardar isso no coração, é isso que realmente importa, né? Porque uns discutem assim, tá dentro, tá fora, tá dentro, tá fora, é arca ou barca, não. Olha, veja você, o importante é ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus quer e estar ali sendo guardado por Deus. Porque se Deus não guardasse, aqui a Bíblia já diz, né? Se Deus não guarda, se Deus não protege, se Deus não está conosco, nada podemos fazer e nada pode nos sustentar. João 15, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Né? Salmo 126 e Salmo 127. É Deus quem guarda, é Deus quem sustenta, é Deus quem dá todas as coisas. Salmo 128, é Ele quem sustenta a nossa casa e a gente precisa nos guardar diante do Senhor. Laís está fazendo ali a primeira fase do TCC, são duas fases, a primeira é um projeto e uma outra fase é a segunda. Orem por ela, diz ali a Joelba, porque está muito ansiosa. Então vamos orar pelo TCC, pela conclusão do curso da Laís. Então, o povo continua dizendo aí, o importante é estar dentro da arca, o importante é estar com Deus, o importante é que Deus cuida. Eu vou ler o texto para você, texto de hoje. E aí eu já peço a você que responda ali a Joelma ali, ó. Faça como eu vou fazer agora. Coloca ali uma resposta, um joinha ali, ou bota uma oração, um abraço, mandar um abraço ali para nossa querida Joelma. E eu peço a você que anote o nomezinho da Laís, cuide desse curso que ela está fazendo, que este curso seja concluído para a honra e glória do Senhor. Vamos ler juntos? Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. Então choveu 150 dias. E aí no verso 2 diz que a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, e ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas. Aqui é que tem aquela conta que eu já te falei, né? Alguém diz assim, olha, 150 dias mais 150 dias dá 300 dias. E aí, depois de 300 dias, no 10º mês, no primeiro dia do 10º mês, a arca pousou sobre um determinado lugar. Então, aqui a gente sabe que um mês são mais 30 dias, por isso a gente já tem 330 dias em que Noé está ali na arca, aguardando a direção do Senhor. A arca pousou nas montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar. A água não tinha baixado tudo, não. A arca pousou sobre um monte. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Eu vou passo a passo aqui e a gente vai caminhando juntos. Então, primeiro, esse texto aqui traz uma expressão que aparece na Bíblia hebraica várias vezes. Lembrou-se Deus. De novo, eu lembro para você que João Calvino fala aqui no antropomorfismo e na linguagem humana para falar de Deus. Deus precisa ser lembrado a respeito de alguma coisa? O que significa em hebraico esse itzkor?
essa expressão aqui, lembrar? Primeiro eu preciso dizer para você que o lembrar na Bíblia hebraica não significa o que nós dizemos em inglês, em português ou nas nossas línguas contemporâneas. Para nós, na língua contemporânea, o lembrar significa trazer a memória, recordar, né? A gente esqueceu de alguma coisa e a gente lembra. Nós rememoramos uma coisa que vem à nossa memória. Na Bíblia hebraica, o lembrar significa marcar. É uma coisa um pouquinho diferente, né? Então, eu vou aqui pedir a você que, por exemplo, dê uma olhada lá em Êxodo 20, quando está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, o lembra o dia de sábado para o santificar tem um significado. Marque esse dia. Então, aqui a gente pode dizer que este lembrar-se, ele tem diversas conotações na Escritura. Mas, especificamente, na Bíblia hebraica, esse lembrar-se significa que Deus separou, marcou. Então, eu poderia aqui fazer uma tradução alternativa para esse texto? Poderia, e eu não só poderia, como vou aqui pedir a você que escute a tradução alternativa e escute também os comentários rabínicos a respeito disso, né? Aqui a gente já tem essa obra que você já conhece, a Lei de Moisés. Lembrando que a gente abre o livro ao contrário, aqui lembrando no sentido da memória mesmo, mas mais uma vez mostrando para vocês que a gente abre o livro ao contrário, né? E lê daqui da direita para a esquerda. Os nossos livros normalmente a gente abre da esquerda para a direita, mas a Bíblia hebraica a gente lê ao contrário e lê todo ele ao contrário, da direita para a esquerda. Vamos juntos, aqui em Gênesis 8. Um comentário importante é, quando está escrito: lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e todo quadrúpede que havia com ele na arca. E aí o texto diz assim, que Deus fez passar um espírito sobre a terra. Aqui eu preciso fazer um destaque para você. O que está escrito na Bíblia hebraica, aqui, é que o Senhor separou, marcou, especialmente Noé e todo animal que estava na arca, e onde a nossa tradução de Almeida diz que o Senhor enviou um vento sobre a terra, a Bíblia hebraica diz que Deus soprou o seu espírito sobre a terra. Vou pedir a você que relembre, aí no sentido de relembrar mesmo, de trazer a memória, o que está escrito lá em Gênesis, no início da criação. Porque a criação aqui está sendo refeita, né? E aí você vai ao início do texto, lá em Bereshit, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então tem aqui um paralelo entre Gênesis 8 e Gênesis 1. O Espírito se movia sobre a face das águas em Gênesis 1. O Espírito soprou sobre as águas em Gênesis 8. Estou lembrando de novo aqui que eu estou fazendo o comentário da Bíblia hebraica, utilizada na sinagoga. E eles estão falando que o Espírito de Deus se movia sobre as águas em Gênesis 1, e que o Espírito de Deus soprou sobre a terra e as águas começaram a baixar. O comentário do Rabino é interessante, que diz o seguinte: o Espírito de consolo soprou sobre a terra
para aquietarem-se as águas e reconstruir a criação. Eu não sei se você captou o impacto disso e como isso é bonito. A tempestade destruiu tudo, o dilúvio cobriu a terra, e depois veio o Espírito de Deus, Espírito de consolo, para aquietar as águas e para fazer com que elas baixassem. Claro que a gente pode fazer aqui comentários de história, geografia, arqueologia bíblica e dizer que toda esta água foi absorvida pela terra, ela está debaixo da terra, e aí a gente precisa dizer para os irmãos que, além dos oceanos, boa parte da água que está sobre a nossa superfície terrestre está submersa. Nós temos oceanos e os rios, mas temos um enorme aquífero, por exemplo, embaixo da América do Sul, temos aquíferos que absorvem esta água no subsolo de muitas das nossas regiões do mundo. Até mesmo em desertos, em regiões desertas, a água está lá no lençol freático, no lençol aquífero, e é acessível através de poços. Poços artesianos e perfuratrizes vão atrás da água que está submersa. E essas águas começaram a baixar e foram então baixando, até que apareceram o topo das montanhas. Acabou aí o dilúvio? Não, ainda tem água. Passados 40 dias, agora a gente já completou 370, passados 40 dias, Noé abriu uma janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, 377. Aqui a gente tem uma conta que eu estou fazendo junto com você. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Aqui fica fácil você saber que durou um ano. Tinha Noé 600 anos quando o dilúvio começou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, então ele passou um ano na arca, secaram-se as águas da terra, e Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Bom, a Alves está fazendo uma pergunta ali que eu preciso dizer. Os países não são blocos flutuantes. Os países, a gente pode dizer assim, as placas tectônicas que se formaram sobre a terra flutuam sobre o magma. Mas dentro de cada porção dessas placas, nós temos aquilo que são as águas subterrâneas. Então, se você quiser fazer uma pesquisa, aí pode pesquisar, pesquise, por exemplo, o aquífero Guarani. Você vai descobrir que dentro da América do Sul tem uma grande porção de terra subterrânea. Uma grande porção de água subterrânea. Então a gente tem água sobre a superfície, que são os oceanos e os rios, mas tem águas subterrâneas, que são águas que também estão
debaixo da terra que se formam e são acumuladas dentro dessas placas que são os continentes. Os antigos achavam que os países eram blocos flutuantes, mas eles flutuam no magma, não na água. Não é como se eles fossem grandes navios. Mas eles achavam que os países flutuavam porque eles sabiam que tinha muita água dentro da Terra. Hoje a gente sabe que essa água se forma porque são águas doces que estão dentro da Terra e que estão aí no lençol freático, nos aquíferos, nas chamadas águas subterrâneas. Em alguns lugares do mundo tem até rios subterrâneos, rios que correm por debaixo das rochas, por debaixo da terra e até aparecer em algum lugar. O Werner está dizendo ali, o aquífero Guarani é um sistema complexo, formado por camadas de arenito, formações Botucatu e Piramboia que armazenam e transportam água lentamente. Esse processo de percolação, quer dizer, de transmissão das águas, pode levar séculos. Então ele vai acumulando, vai filtrando as águas vão formando ali. Estou explicando isso para você entender que assim, as pessoas falam, as águas foram para os oceanos, mas também muitas entraram na terra e outras evaporaram. Mas aqui a gente está falando apenas que as águas baixaram e apareceu terra seca. Graças ao consolo do Senhor, o vento do seu espírito é a direção para onde Deus levou Noé. Tem uma lição espiritual no texto, claro que tem, toda a Bíblia tem uma lição espiritual, e a lição espiritual aqui é que Deus cuida de nós durante o tempo em que nós estamos nos dilúvios, nas tempestades da vida, e Ele envia o seu Espírito, depois de muito tempo até, em consolo. Porém, tem uma outra coisa importante, é o fato de que, logo depois disso, veio uma ordem de Deus. E aqui eu quero que você preste atenção, porque Noé já sabia que tinha terra seca. Ele mandou um corvo, ele mandou uma pomba, ele sabia que a terra estava seca, mas ele esperou a ordem de Deus, que aparece aqui no verso 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca, com sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles, com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar, dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. A Márcia chamou a atenção ali. Deus fez uma promessa a Noé: nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Então, esse texto de Gênesis 8 termina com o Espírito do Senhor soprando sobre a terra e termina com uma promessa de Deus de misericórdia, de nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Aqui a gente tem uma série de lições espirituais, mas eu vou destacar apenas duas. A primeira delas é uma lição
que está no próprio gesto de Noé depois do dilúvio. Noé, num gesto de grandeza, num gesto difícil de entender para quem não tem comunhão com Deus, prepara um altar e faz ali um sacrifício. E pega alguns animais e aves puros, e aqui a gente precisa entender que essa diferença entre aves e animais puros, ela está inclusive aqui sinalizada no texto, na diferença entre a pomba, que era considerado um animal puro e utilizado nos holocaustos em Israel, e o corvo. O corvo se alimenta de carniça, o corvo se alimenta de coisas mortas e a pomba de coisas vivas. Por isto, eles simbolizam aves puras e impuras. Quando a gente chegar lá na frente, lá em Moisés, você vai entender isso um pouquinho melhor. Mas já recomendo a você que entenda que a diferença entre animais puros e impuros está nas suas práticas e na sua forma de vida. E naquilo que é considerado impuro, muitas vezes está o sinal, o símbolo da morte. São os animais que comem coisas mortas, os animais que andam no meio dos detritos, os animais, os insetos e aqueles que se alimentam de restos de outras espécies, de todo tipo de matéria orgânica. E os animais considerados puros, animais e aves puros, aqueles que se alimentam de coisas vivas e aqueles que muitas vezes também são vegetarianos, vamos dizer assim, aqueles animais que são herbívoros, são considerados puros, e os animais impuros são aqueles que são predadores ou até mesmo animais que se alimentam de carniças. A gente vai entender essa lista um pouquinho melhor quando a gente chegar lá. Mas aqui a gente tem um gesto de desprendimento de Noé. A Joelma lembrando, esses animais são os garis da natureza, é verdade, eles se alimentam de lixo, de coisas em decomposição, mas eles são considerados impuros. Impuros para quê? Para o consumo humano. É isso que está escrito lá no texto, para você entender lá no texto de Moisés. Só que aqui tem um gesto de desprendimento. Noé faz um altar e queima esses animais em holocausto, como uma oferta ao Senhor, uma oferta de gratidão. Mais tarde você vai perceber na própria lei de Moisés que o holocausto significa que o animal tomou o lugar do povo de Deus, tomou o lugar do ser humano, e ele é queimado para mostrar o efeito do pecado. Isto é o que está lá na lei de Moisés, é o que está lá na lei sacrificial. Mas aqui, por que Noé faz isto? Acabou o dilúvio. Ele poderia ter simplesmente guardado aqueles animais, poderia ter preservado, assim, olha, vai faltar, porque, afinal de contas, veio o dilúvio. Aqui tem um gesto de desprendimento, mas um gesto de fé. Noé está não só agradecendo a Deus, mas ele crê que Deus estará cuidando de sua vida, por isso ele faz esse gesto de fé. Se Noé tivesse dúvida a respeito do cuidado de Deus, ele teria guardado os animais e não apresentado ali no altar um holocausto. Ou teria deixado o holocausto para muito depois, mas ele está agradecendo a Deus e fazendo desse gesto do holocausto um gesto de fé. É importante você entender isso. É fundamental que você entenda que o que agradou a Deus em Noé foi a sua fé. Por isso, lá em Hebreus, o texto diz que Noé agradou ao Senhor por causa da sua fé, e a fé é o perfume suave que Deus sente em Noé e até mesmo na humanidade. E por causa da fé,
é que Deus estabelece a misericórdia de não mais destruir toda a criação por causa do homem. O coração do homem é inclinado para o mal? É. Desde a sua infância, está dizendo aqui a Escritura. Mas isso não impede a humanidade de ter fé. Vou pedir a você que depois leia Hebreus 11. Se você quiser, pode até voltar aqui nos vídeos que nós fizemos anteriormente. Pesquise aqui no Facebook, né, a Hora da Aliança, Hebreus 11. Você vai ver vários textos que nós comentamos aqui e vídeos anteriores. Se eles ainda estiverem no ar, me avise. Se não tiver, a gente pode depois conversar sobre isso, porque eles estão gravados. Mas em Hebreus 11, a gente diz e lê lá no texto que o próprio Espírito de Deus está nos contando na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o aroma agradável que Deus sentiu não é por causa do animal queimado, é por causa da fé de Noé, que depois do dilúvio agradece a Deus, e ele não está preocupado se vai faltar bicho, se vai faltar ave, ou se vai faltar alguma coisa para ser criada. Ele não está preocupado ali com o que vem depois, ele está agradecendo, bendizendo ao Senhor, está fazendo um gesto de fé. E a fé é que torna o aroma da oferta agradável ao Senhor. A segunda coisa que a gente queria destacar aqui é que Deus estabelece aqui uma promessa em sua fidelidade, em sua misericórdia. Bom, aqui a gente precisa dizer, Deus está estabelecendo a sua promessa, a sua misericórdia para com a criação, para com a natureza. Note que ele está dizendo aqui, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. E não mais destruirei todos os seres vivos por causa do homem. Aqui Deus não está aliviando a barra para a humanidade, não. Ele só está dizendo o seguinte, a criação não será mais punida junto com o cuidador da criação. O jardim não será mais inundado por causa do jardineiro. A humanidade não será mais responsável pela destruição da criação. Para nós, isto é uma expressão da misericórdia do Senhor, mas para a humanidade inteira é um alerta. Deus está dizendo também que não permitirá mais que a maldade humana chegue a um ponto tal em que não haja mais possibilidade da criação subsistir. Porque é isso que aconteceu em Gênesis 6. A terra estava tão cheia de matança, de violência, que Deus precisou dar um basta. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, humanidade, eu não vou mais destruir tudo por sua causa. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que a humanidade estará sobre o crivo do Senhor e não mais toda a criação. Tem um alerta para nós, mas tem uma palavra de misericórdia também. Para você entender que justiça e misericórdia sempre estão no coração de Deus, nesses dois pratos da balança. E é pela justiça de Deus, Deus está dizendo, eu não vou mais punir todos os seres vivos por causa do ser humano. Mas também aí está a justiça de Deus. Ele está dizendo, o ser humano tem o seu coração inclinado para o mal desde a infância. Então Deus está preparando algo para a humanidade? Está. Deus está alertando algo para a humanidade? Está. Muitos comentaristas nas escrituras rabínicas, muitos vão dizer aqui que este exemplo da divina providência e da justiça de Deus podem ser verificados, por exemplo, na
própria misericórdia e justiça de Deus que estão no episódio do bezerro de ouro. E a palavra aqui é uma palavra de alerta para nós. Como a gente vai chegar nesse texto, quando a gente for lá na história do povo de Israel, a gente vai ver que aqui está um princípio que vai se refletir em toda a Bíblia hebraica. A justiça e a misericórdia de Deus coexistem. Nós pendemos para um lado ou para o outro. Ou a gente é muito misericordioso, ou nós somos muito punitivos, muito justiceiros. Deus é o único que equilibra justiça e misericórdia. Mas ele estabelece um alerta para a humanidade. Atenção! A terra não vai mais pagar por causa da maldade humana. Nem Deus a destruirá, nem Deus permitirá que a humanidade destrua toda a terra. É um alerta que está lá também no Apocalipse. Lembra aí? Eu acho que você deve lembrar disso para você guardar no coração, para a gente entender que o pecado coletivo também tem um limite e um basta diante de Deus. Como a gente vai encontrar isso em outros textos, em outros momentos, eu vou só aqui dar a pincelada para você guardar essa ideia. Deus sempre coloca os dois pratos na balança, justiça e misericórdia. Deus é o único que trata tudo com justiça e misericórdia. E a justiça e a misericórdia do Senhor estão aqui nesse texto também, de Gênesis 8. A justiça, por causa da maldade que tinha se multiplicado, e a misericórdia, porque ele não apenas permite que existam sobreviventes, mas também estabelece por si mesmo, como um princípio para ele mesmo, que não mais permitirá que toda a criação pague por causa da maldade humana. Irmãos, nós vamos fazer uma oração final aqui. Amanhã nós vamos ver a aliança de Deus com Noé, refletir sobre esta aliança. E aí eu peço a você que prepare o seu coração, porque amanhã a gente vai ir um pouco mais além de tudo aquilo que nós vimos até hoje. Se você pode orar conosco, vamos orar juntos. Santo, justo e digno, Deus onipotente, Deus poderoso, nós te bendizemos porque o teu Espírito Santo nos santifica. Te bendizemos porque pela fé no Filho de Deus tu nos justificas. E assim, Senhor, resgatas a dignidade da humanidade e o projeto que tens para toda a criação. Nós te bendizemos por tudo isto que aprendemos na tua palavra, mas também clamamos, ó Deus, conforme aprendemos em tantos outros textos. Marani atá, Maranata, vem, Senhor Jesus, para que a justiça e a misericórdia sejam mais uma vez testemunhadas por todo o universo. É o que pedimos, agradecemos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sopre suave sobre as águas da nossa vida, agora e sempre. Amém, amém e amém.